Tudo bem, Vadir? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Amigas e amigos que estão nos acompanhando aqui agora. Muito bem. Vadir, eu queria a sua opinião sobre esse caso patético, né? Seria até engraçado se não tivesse conotações tão dramáticas para a democracia brasileira, que é essa tentativa de fuga do Bolsonaro para a Embaixada da Hungria, que ele passou 2 noites lá, e agora ele está até agora tentando responder, dizendo que não tem nada demais. Mas, enfim, dormir 2 noites lá é estranho. O que você pensou sobre esse caso? O que você acha você acha que isso poderia ter consequências legais? Por exemplo, ser motivo para a prisão preventiva dele? Qual a sua opinião sobre esse caso? Olha, Miguel, primeiro nós temos que entender, né, que mundialmente a extrema-direita ela tá articulada. Eles se articulam, eles se reúnem, eles conversam, né, eles planejam. Né? E em termos de lideranças, pelo menos lideranças institucionais da extrema-direita em nível internacional, esse Vítor Orbán é a figura proeminente, né? O primeiro-ministro da Hungria, né, de extrema-direita, e então não foi à toa que Bolsonaro foi parar na Embaixada da Hungria, onde se hospedou por 2 dias. Deve ter ido sondar, né, deve ter ido saber, né, se ele pedisse asilo, né, como é que seria recebido. E também, Miguel, eu acho que é outra coisa que nós temos que nos debruçar em relação a esse episódio. Eu ouvi alguns jornalistas, né, alegar que qualquer um tem direito a pedir asilo, que o Bolsonaro tem um direito incontrastável de pedir asilo. Mas será que tem? Né? Porque o asilo é quando há uma perseguição política, arbitrária, ilegal. Né? Bolsonaro não está sendo perseguido politicamente aqui no Brasil. Há uma investigação sobre ele, né? Já há denúncias, mas confeccionadas pelo Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal funciona normalmente, o Ministério Público funciona normalmente, os poderes funcionam normalmente. Então, que a alegação... Porque para se pedir asilo político, você tem que demonstrar que está sendo perseguido politicamente. E para demonstrar que você está sendo perseguido politicamente, você tem que demonstrar que há uma seletividade e que os órgãos de perseguição são ilegais, são órgãos de uma ditadura. Você está sendo perseguido pelas opiniões, né, contrárias que você emite contra o poder, né, estabelecido naquele país. Isso normalmente acontece em ditaduras, em regimes autoritários. Não é o caso aqui no Brasil. Então, do meu ponto de vista, se ficar configurado que essa ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria fazia parte de um plano de fuga, e para mim a fuga é um pedido de asilo, do meu ponto de vista, repito, um pedido de asilo que não tem amparo legal, seria o caso de uma prisão preventiva. Se ficar demonstrado... Agora, o cara passa 2 noites na Embaixada da Hungria, né? Foi lá para bater papo, para confraternização, 2 dias e 2 noites, né? E a Polícia Federal já está investigando quem é que foi visitá-lo, né? Se alguns daqueles que estão proibidos de se comunicarem com o Bolsonaro, né? Se algum esteve por lá. O que também ensejaria, né, a possibilidade de um pedido de prisão preventiva. Muito bem, Vadir. Outro assunto que eu queria a sua opinião é sobre o caso Marielle. Os irmãos Brazão foram presos, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público e a Justiça, publicaram um relatório, né, divulgaram um relatório amplo, com muitas
muitas provas, muitos indícios, e agora o que a sociedade civil do Rio de Janeiro, do Brasil, se pergunta é se isso vai, como isso vai ajudar na luta contra a milícia do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que controla uma boa parte do Estado, é uma das pragas, é uma das situações mais dramáticas do Estado do Rio de Janeiro, que é incrustada dentro do Estado, envolvida com a política do Rio de Janeiro. E pelo relatório final, a Marielle foi morta pela milícia. O Brazão, ele era o miliciano, né? O Rivaldo Barbosa, ele era o miliciano. Essa é a conclusão da Polícia Federal. Como você avalia essa conclusão da polícia, né? Ainda vai haver condenação, mas o relatório é muito sólido. E que você, como uma liderança política, homem público, né, como uma pessoa da sociedade civil, o que você acha que isso pode ser usado na luta contra a milícia, contra esses setores reacionários e criminosos do Rio de Janeiro? Olha, Miguel, a investigação em si, que resultou nas prisões aí desses possíveis envolvidos, né? Os dois, o deputado, o membro do TCE e o delegado, mostram o grau de promiscuidade em que a política do Rio de Janeiro está mergulhada, né? Eu vou repetir aqui o que todo mundo está dizendo com razão, né? A promiscuidade de setores importantes da polícia. O delegado Rivaldo foi chefe da Polícia Civil, né? Os irmãos Brazão, um foi deputado federal, hoje ou estadual, não me lembro. Hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o outro é deputado estadual, né? Então, essa promiscuidade de polícia, de política, né, de órgãos do Estado, isso é muito grave, né? Isso mostra que o Rio de Janeiro está contaminado, né? É claro que essa investigação, acho eu não conheço os autos do inquérito, né? Ainda não tomei conhecimento das razões, né? A motivação, né? Com mais detalhes, que a motivação que teria levado ao assassinato da Marielle e do Anderson, mas, independentemente disso, esse crime, né? Esse assassinato dessas duas pessoas revela, né? Tudo isso revela que o Rio de Janeiro está contaminado, né? E, claro, que isso vai ter um efeito no sentido de se clamar pelo confrontamento por parte do Estado com a milícia ou a narcomilícia, porque hoje, em diversas regiões do Rio de Janeiro, já há uma aliança. Antes eram inimigos, a milícia ela teria surgido há décadas atrás para combater o tráfico a partir da constatação de que o Estado era incompetente ou não queria, né? Enfim, não combatia o tráfico de drogas com eficácia, com rapidez, né? Hoje não, hoje a milícia, em diversas regiões do Rio, a milícia atua, né, em conluio, atua em aliança com o tráfico de drogas, né? E agora, Miguel, se o Estado do Rio de Janeiro, se o Parlamento, o Poder Executivo, o Ministério Público, enfim, os órgãos institucionais, a polícia, os órgãos institucionais do Estado do Rio de Janeiro, continuarem misturados com o crime organizado, porque a milícia é o crime organizado, isso vai ser uma praga que vai perdurar por muitos anos, né? É preciso uma limpeza, um expurgo, né, nas instituições. É preciso ter políticas públicas de reforma urbana, né, de investimentos sociais nessas áreas onde o Estado não penetra ou porque não pode,
E aí isso é inadmissível. Como é que o Estado não pode penetrar nessas áreas? Ou porque não quer, porque está compliciado, né? Ou essa vai ser uma praga que a população do Estado do Rio de Janeiro vai conviver com ela durante não sei quanto tempo, né? Não é um processo fácil. E não é um processo que envolva tão somente força policial, que envolva tão somente segurança pública. Isso envolve investimentos do governo federal, envolve investimentos, né, do governo estadual, e envolve uma ampla limpeza nos setores institucionais, né, da administração pública, né, porque é óbvio, e o caso Marielle, como diversos outros casos, né, mas Marielle é o caso que gera mais clamor, que é o caso é o caso retumbante, mostra que trata-se efetivamente de uma praga, né, de uma situação em que o Estado está à mercê, né, do crime organizado. Então, essa é uma luta de longo prazo, infelizmente. Muito bem. Tem uma notícia aqui, Vagir, que eu achei interessante, que é o seguinte: o presidente do Superior Tribunal Militar foi entrevistado e ele fez elogios à esquerda. Isso é interessante por razões óbvias, né? Você tem as Forças Armadas muito contaminadas por preconceito político muito forte contra a esquerda, muito contaminadas por ideologia de extrema-direita, tanto que tentaram dar uma parte, né, do oficial tentou dar o golpe, há todo um debate agora sobre o que fazer com as Forças Armadas, o que fazer com os militares. O Lula está tendo cuidado, né, para não produzir mais uma crise com os militares, porque tem um montão de golpista lá dentro. Ele nomeou o Múcio, que é uma espécie de conciliador. Mas essa entrevista aí foi muito interessante. Ele elogia a esquerda, né? Ele fala, ele tem essa coisa de contra-comunista, né? Ele é contra, Lula não é comunista, mas ele elogia a esquerda. A esquerda quer que o Brasil pense no pobre. Ele fez elogios à esquerda, né? Mas é uma oportunidade para a gente falar um pouco disso. Qual a sua opinião sobre essa questão? O que você acha que o poder civil, como você acha que o poder civil, o executivo, deve lidar com a questão militar? Olha, Miguel, é interessante, né? É interessante essa entrevista. Numa parte da fala do Almirante, ele disse que no Brasil não existe comunista. É um negócio, primeiro que existe. Existe comunista, sim. Segundo, existe, e daí? Qual é o problema? Agora, a parte disso, é muito interessante porque, de fato, como você bem apontou, o anticomunismo, né, extremado, ele é uma marca das Forças Armadas brasileiras, né, já de algumas décadas. E esse fator foi um dos componentes ideológicos do golpe de 64 e continua, né? A extrema-direita sempre se vale desse argumento, né, de combate ao que ela chama de comunismo, né, para exercer, né, o seu domínio, como exerceu por 4 anos aqui no Brasil, e continua, infelizmente, presente, né, no cenário político brasileiro, com os efeitos deletérios, né, que nós conhecemos. Então, quando o Almirante, né, reconhece que a esquerda tem esse papel, que a esquerda tem essa visão de mundo no sentido de reduzir a pobreza, de ser amiga dos pobres, de promover justiça social, né, isso é muito importante. Eu acho, Miguel, que nós ainda não conseguimos, né, superar
esse temor, às vezes é temor mesmo, né, medo, ou temor reverencial pelos militares. Isso é algo que nós temos que enfrentar. Nós não podemos aceitar que os militares exerçam de fato aquilo que eles acham ideologicamente que devem exercer, que é a tutela da nação. Os militares sempre se apresentaram, desde a proclamação da República, né? Na verdade foi um golpe militar, a proclamação da República foi nada mais, nada menos do que o primeiro golpe militar aqui no Brasil, bem-sucedido. Desde lá se construiu, eles construíram a ideia, a tese, de que são uma corporação íntegra, imaculada, profissional e guardiã das tradições democráticas brasileiras, guardiã da nação, né? São guardiães da nação brasileira porque a política está infestada de bandidos, corruptos e ladrões. E a vida vem mostrando ao longo das décadas, né, que as Forças Armadas também não estão imunes a processos internos de corrupção, né? São, sobretudo, o Exército tem uma tradição golpista, né? Então não é só 64 que mostra isso, mas o que nós estamos vendo aí hoje, revelado pela investigação do Supremo Tribunal Federal, é de que continuam golpistas, né? Militares de altos postos, militares que ocupavam postos de comando, estiveram envolvidos aí no 8 de janeiro e participaram de uma tentativa de golpe de Estado. Então, quanto mais nós fingirmos, né, que, enfim, não, os militares, eles se adequaram à vida democrática, os militares hoje não são mais como eram, né, não são iguais àqueles que deram o golpe de 64, isso é uma ilusão. Claro que há militares legalistas, claro que há, mas há aqueles que não são, né? E são esses que acabam tendo na hora, né, de se confabular, né, cenários golpistas, né, são esses que aparecem, são esses que dão as cartas. Nós não podemos mais conviver com isso, né? Essa formação aí das Forças Armadas, particularmente do Exército, tem que mudar, né? É uma formação da época da Guerra Fria, de um mundo polarizado entre esquerda e direita, entre comunismo e mundo ocidental. Isso tem que acabar, isso não existe mais, né? E mesmo quando existia, não era para ser assim, né? Para justificar forças armadas que, quando entendem que a nação está em perigo, dão um golpe de Estado, né? Então, nós ainda temos um caminho aí nesse sentido, né? Enfim, de construir um cenário em que as Forças Armadas estejam, de fato, né, integradas ao sistema democrático, né? Isso ainda, né, pelo menos em setores importantes, e o 8 de janeiro e as quarteladas, os acampamentos militares lá, depois da eleição de 22, estão mostrando isso. Nós ainda não chegamos a esse estágio de desenvolvimento democrático, né, de as Forças Armadas estarem submetidas ao poder civil, estarem submetidas ao Estado Democrático de Direito. Muito bem. Vadir, eu queria uma opinião sua sobre um assunto aqui também, que é uma coisa muito curiosa, né? O que é comum, não é a primeira vez que a gente vê isso recentemente. O Brasil está começando a crescer, o crescimento econômico tem se acelerado. O PIB cresceu mais em 2023 do que o mercado previa, as estimativas de crescimento estão sendo reajustadas quase que semanalmente para 2024, e agora surgem vários economistas, inclusive agora no Banco Central, criticando o crescimento econômico, com observações alarmantes. Aí a última ata do Banco Central causou estranheza, da preocupação com emprego e salários melhores, né? Aí tem a notícia aqui,
A fotinha aqui, o Banco Central ocupa emprego e maiores salários por potencial inflação, preocupação. A gente já viu entrevistas recentes de economistas liberais que a mídia entrevista e dá muita atenção, muito destaque, dizendo que o crescimento, se o Brasil crescer 3%, vai ser preocupante. Então, essa é uma batalha importante, ideológica, você sabe, que é tentar, que é lidar com esse liberalismo muito estranho no Brasil, que é contra, que reage sempre com muita hostilidade a qualquer ação do governo um pouquinho mais audaciosa, e mais que isso, a qualquer dado econômico positivo, né? Como é que você pensa sobre isso? Como é que você acha que a gente tem que lidar com isso? Olha, Miguel, esses setores das classes dominantes brasileiras que estão aí incrustadas, né? Então, setores que estão representados por boa parte do presidente e boa parte aí da diretoria do Banco Central, né? São setores que não reconhecem, que desprezam o princípio da soberania nacional. São setores que entendem que o Brasil deve continuar dependente, né? Isso sempre existiu aqui, né? No passado, o Brasil tinha que continuar a ser um país agrário, porque essa é a vocação brasileira. Quem rompeu com essa, digamos, tradição, né, foi o Getúlio Vargas, né? Sob o comando dele, os governos dele, que o Brasil passou a construir a noção de soberania nacional, né, de preservar as suas riquezas, de se industrializar. Esse pessoal é contra a industrialização brasileira, né? Agora, chega ao cúmulo, né, de algo absolutamente descabido, estarrecedor. Quer dizer, emprego gera inflação, né? Gerar postos de trabalho, aumentar salários, é inflacionário e é algo nocivo ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Quer dizer, essa turma está chegando a um paroxismo que beira a insanidade, né? É inacreditável que parta do Banco Central, e está aí o resultado, né? Está aí o resultado da autonomia do Banco Central. É isso aí, né? O Banco Central servindo hoje em dia de obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas brasileiras, à construção do pleno emprego, né? O investimento do Estado na economia, né? No sentido de reduzir a pobreza, está aí. Esse é o resultado principal, né, dessa noção absurda de autonomia do Banco Central, né? Então, esses setores têm que ser enfrentados, nós temos que lutar ideologicamente contra esses setores, né, e ignorar essa bobajada, né? Acho que o presidente Lula está no caminho certo, né? É criar postos de emprego, é desenvolver socioeconomicamente o país, é industrializar o país, né? Esse é o nosso caminho, essa é a nossa vocação. Vadir, a última coisa aqui que eu achei muito interessante, né, essa observação aqui do Aldo Rebelo. Olha só que coisa interessante, ó. Está na tela inteira. Ele postou hoje, né? O Lula se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o Raoni, uma liderança histórica indígena. E o Macron foi entregar um prêmio para o Raoni. O Lula foi também para prestigiar. Aí o Aldo Rebelo atacou os três, né, unidos contra o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Tá. Eu não estou te ouvindo. Eu não ouvi a tua pergunta, o teu comentário. Não está me ouvindo? Agora sim, tá, agora sim.
Agora está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá. Então, o meu comentário o que você acha disso? Você viu o comentário do Aldo Rebelo, né? Ele atacou o presidente Lula, Raoni e o Macron, unidos contra o desenvolvimento da Amazônia do Brasil. O que você pensa sobre esse ataque do Aldo Rebelo ao Lula, Raoni e o Macron? O que você pensa sobre isso? Miguel, o Aldo Rebelo hoje é uma figura política, com todo respeito, absolutamente relevante, né, no cenário brasileiro. Ele sabe, tendo em vista que é um homem de origem, né, origem de esquerda, nacionalista, né, ele sabe que uma declaração dessa acaba momentaneamente o tirando do ostracismo, né, em que ele estava mergulhado, né. É o que a garotada diria que quer causar, né. É inexplicável essa guinada do Aldo Rebelo. Eu não convivo pessoalmente com ele, né. Reconheço que ele teve, né, no passado, contribuição importante na luta política brasileira, nos embates da esquerda brasileira, mas hoje é um personagem, repito, né, não quero aqui desrespeitá-lo, né, mas é um personagem patético, né? Fazer uma declaração dessa, absolutamente estapafúrdia, né, fazendo questão, né, de deixar claro que a personagem que nós conhecemos no passado, de nome Aldo Rebelo, não existe mais. O que existe hoje é essa figura, né, patética, né, de extrema-direita, aplaudindo aí a extrema-direita, defendendo o Bolsonaro, e defendendo exatamente, nós falamos no item anterior, né, ele que sempre quis se notabilizar, né, como um nacionalista, hoje está a serviço desse tipo de discurso, né, desse tipo de cenário brasileiro, né, sem soberania nacional, né, sem defesa do nosso meio ambiente. Agora, Miguel, é uma figura que não merece que se perca muito tempo com ela hoje em dia, não. Ela não influencia em rigorosamente nada, né, os rumos, né? Não piora nem melhora os rumos da política brasileira. Eu só tenho a lamentar, né, porque ele foi, no passado, foi um quadro importante, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro, né, tinha lá suas idiosincrasias, né? Ele era uma espécie, no que diz respeito ao vernáculo, me lembra aquele personagem, né, de Lima Barreto, né, de nacionalismo exacerbado. Eu não me lembro do nome do romance de Lima Barreto, né, mas... Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma. O Aldo Rebelo, naquela época, me lembrava Policarpo Quaresma. Mas antes disso, né, claro que não estou dizendo aqui que ele defendeu que a língua oficial fosse Tupi-Guarani, mas ele lembrava, em alguns aspectos, Policarpo Quaresma, tal qual a sua noção de pureza, né, do vernáculo, né, de blindar contra influências alienígenas, né, no vernáculo e tal. Era melhor esse personagem do que esse atual que está se apresentando para nós. Com certeza, porque o Policarpo Quaresma, né, até pela demanda dele da língua oficial ser o Tupi-Guarani, era uma pessoa que amava a cultura indígena. Exatamente. E hoje ele hostiliza uma liderança reconhecida, né, que é o cacique Raoni, reconhecida mundialmente, né? Ele faz esse tipo de comentário desrespeitoso, né? Como é que você vai afirmar que o cacique Raoni está unido, seja lá quem for, né, contra a Amazônia, contra o meio ambiente? Quer dizer, então, é na forma e no conteúdo, né? O Aldo, de fato, se perdeu. Exato. Você pode até criticar o Raoni, qualquer um pode ser criticado, mas ele faz um ataque baixo ao Raoni, que é uma liderança tão respeitada. Mas esquece o Aldo Rebelo. Vamos falar, eu tenho última pergunta
Aí eu vou liberar você. Última pergunta, porque é uma coisa importante. O nosso amigo Rogério Dutra está assistindo aqui, me pediu para fazer essa pergunta, que é sobre a Lava Jato. Alguns advogados estão defendendo a tese de que é preciso uma justiça de transição para a Lava Jato, pelos prejuízos econômicos causados a pessoas inteiras. Complementou aqui. É um processo que o judiciário reconheça os danos causados pela Lava Jato e abra possibilidade para reparações simbólicas ou materiais. O que você acha disso? De uma justiça de transição. A justiça de transição, que é... Olha, Miguel, eu entendo. Eu não concordo com isso, não. Né? Eu entendo que nós temos... Eu sou um defensor de que os crimes da Lava Jato, na verdade, isso por diversas vezes eu disse quando eu era deputado, há 10 anos atrás. Né? A Lava Jato era uma organização criminosa e seus crimes deveriam ser investigados, apurados e punidos. Né? E eu continuo defendendo isso. Agora, eu não acho que isso seja o papel de uma justiça de transição. Isso é papel da justiça institucional brasileira, é papel do Ministério Público, porque senão, não sendo assim, a gente já parte do pressuposto, pronto, Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, né? Elas, enfim, não servem para nada. Né? Nós temos que criar uma justiça paralela. A justiça de transição, ela foi concebida, né? E como o nome está dizendo, para apurar crimes das ditaduras, né? Quando havia virada democrática. É aquele período, né? Entre o fim de uma ditadura e o começo de uma democracia, né? Em que as instituições ainda estão, né, contaminadas, as instituições ainda estão, né, encharcadas de autoritarismo, né? Em que os membros, né, dessas instituições tinham um comprometimento com a ditadura. Não acho que seja exatamente o caso. Né? Porque senão a gente abre mão, né? Abre mão de denunciar, abre mão de exigir, né, a apuração desses crimes. Então, eu particularmente respeito, né? Não vi as declarações, não sei quem as fez, provavelmente são colegas ilustres, né? Provavelmente tenho amigos ou amigas, né, dentre esses que defendem essa tese, mas eu não concordo com ela, não. Muito bem. Vadir, então, muito obrigado pela entrevista, sempre muito bom recebê-lo, forte abraço, bom trabalho, boa semana. Um abraço para você também, um abraço a todos e todas aí que tiveram a paciência de me ouvir. Tchau. Um abraço.